Tava demorando, mas hackearam o Nintendo Switch. Eita porra! Mano, os hackers, é impossível vencer de hackers. Desista, aprenda a trabalhar com eles, aprenda a lidar com as consequências do que acontece quando os hackers decidem que vão fazer alguma coisa, porque ninguém impede os hackers, cara. O que acontece é o seguinte, o Nintendo Switch foi lançado ano passado, tem mais de um ano de existência a essa altura do campeonato, né? Março, acho que foi aniversário de um ano do Switch, e tava até demorando para que os hackers descobrissem uma forma de rodar código não assinado, não autorizado. O que isso significa? O aparelho, né, o console, digamos assim, ele vem com uma chavinha e quem faz jogo para ele tem uma fechadura, digamos. A metáfora tá desabando já, mas enfim. O Switch é a fechadura e o joguinho é a chave. Então o Switch só funciona com aquela chave, ele só roda aquele software, só roda aqueles jogos que foram autorizados pelo fabricante. E como acontece com quase todo console, certamente todos os consoles portáteis, não demora muito para que hackers descubram uma forma de enganar a fechadura desse console, para que qualquer chave funcione. No caso, essa qualquer chave seria jogos piratas, emulação, homebrew. Sempre acontece, definitivamente sempre foi uma coisa muito presente nas últimas gerações mais recentes dos consoles portáteis. O DS tinha os flashcards, né? Mesma coisa do 3DS, o PSP foi as portas escancaradas para a emulação e roubalheira de jogos. Eu rio, mano, eu rio, mas eu financei essa merda, eu participei do problema, admito. Então tava até demorando, considerando que tem 15 milhões de Switches por aí no mundo afora, alguns desses estão na mão de hackers e com certeza, aparentemente agora a gente sabe, estavam trabalhando para desenvolver um exploit e foi descoberto o exploit que se chama, qual é o nome dessa porra? Fusée Gelée, que eu acredito ser um nome francês. Fusée Gelée é um exploit presente no chip Tegra X1 que está presente não apenas no Switch, mas em vários outros aparelhos que também estariam, em tese, sujeitos a essa mesma vulnerabilidade. Como é que funciona? Você coloca o Switch em modo de recuperação por USB e aí você dá aqui meio um curto-circuito entre... Eu tô sem o meu Switch que estão mostrando pra você e tô sem caneta pra fazer um desenho, mas basicamente do lado aqui onde você encaixa o Joy-Con tem vários pininhos. Você pega sei lá, um clipe de papel, você dobra e você conecta um dos pinos com o outro e ele faz um piripaque lá e aí ele permite o Switch a rodar o tal código não autorizado, né? Isso eventualmente vai começar com homebrews, ou seja, joguinhos, aplicativos que as pessoas fazem em suas casas como prova de conceito só para ver a parada rodando. Geralmente a primeira etapa de hackeamento de console é isso. Você vai ver muitas fotos de um Switch rodando alguma bobagem que não interessa, porque isso é só para mostrar que ele está rodando um código que outra pessoa escreveu, que não é alguém que trabalhou para Nintendo ou para um desenvolvedor. Se eu conheço essa cena, e acredite em mim, eu conheço muito bem essa cena, os próximos passos são os seguintes. Você vai ver emuladores sendo codados para essa plataforma, depois jogos piratas, depois eles tornam o processo... Caralho. O PSP ligou sozinho e tá me mostrando aqui, ó, Warcraft 2 no PSP, muito da hora. Esqueci que eu tava jogando esse aqui outro dia, ligou sozinho. O que eu tava falando mesmo? Sim, eles vão facilitar o processo para os burros conseguirem fazer sem grandes problemas, sem explodir as suas casas, né? O interessante é que hoje em dia eu fico pensando como é que a Nintendo vai lidar com isso. No passado a Nintendo foi muito agressiva em proteger a sua propriedade intelectual por motivos óbvios. Quando os flashcards começaram a bombar na cena, você deve lembrar, você que é mais velho, você que estava nesse meio, deve lembrar que era fácil achar flashcards, você vendia no eBay, vendia na Amazon, vendia tudo quanto era canto. E aí a Nintendo botou a pressão forte em cima dessa galera, e aí todos esses marketplaces mais conhecidos, eles pararam de oferecer esse tipo de produto. Hoje em dia tu até ainda consegue achar, mas é muito mais underground a parada, entendeu? É tipo, tem que subir no morro pra... Olha só, tem um site que vende flashcard que você tem que... Ele não tem uma página de e-commerce. O que você faz? Você escolhe o item que você quer, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V no texto do item que você quer. Você manda um e-mail pra eles, com o e-mail mega secreto lá deles, né? Que ele não bota o nome de ninguém. E aí você fala, esse aqui é o que eu quero. E aí eles te dão um outro e-mail, que é o e-mail deles do PayPal. Aí você paga por esse e-mail e aí eles te enviam a parada e eles falam, não mencione em nenhum momento nessa transação com o PayPal que isso aqui é pra flashcard, que tem a ver com Nintendo, que tem a ver com... Porque agora tá mais difícil de achar, porque, né? Só que esse processo aí do hackeamento do Switch, duas coisas. Primeiro que os hackers estão falando que todos os sistemas, não só o Switch, mas tudo que tenha Tegra X1 está vulnerável, está comprometido para sempre. Não tem como consertar isso com software. E não apenas isso, mas aquela paradinha que eu te falei de conectar dois pininhos para fazer, né, para tapear o sistema para que ele aceite o negócio. Eles até estão disponibilizando uma paradinha, o arquivo para você imprimir em 3D, uma peça que você encaixa lá naquela parte do seu Switch para fazer esse contato.
Então, como é um aparelho, uma pecinha impressa em 3D, não tem muito o que a Nintendo fazer, não tem como fechar essa porra. Agora já era. Parte de mim se pergunta se a Nintendo tem mais a se preocupar justamente porque eles demoraram muito para oferecer algumas funções que talvez vão levar pessoas a usar esses métodos. Uma dessas funções é uma forma consistente de salvar os seus saves, de fazer backup dos seus saves. No momento não há como fazer isso. E não apenas isso, mas tem gente que manda a Switch para consultar para Nintendo e recebe de volta e perdeu o save, perdeu tudo. É foda, mano. Uma das coisas que um exploit desse vai poder fazer é fazer backup dos seus saves. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão se arriscar a fazer isso só para fazer backup do seu save de Breath of the Wild, que já tem 500 horas. A outra coisa que os gamers querem já tem muito tempo, e a Nintendo não tá falando nada em relação a isso, é o Virtual Console, ou seja, a lojinha onde eles venderão jogos antigos como vendiam no Wii U e no 3DS. Por algum motivo, a Nintendo não parece muito empolgada em lançar essa feature, já anunciaram isso faz tempo, mas até agora nada. Os analistas teorizam que a Nintendo quer primeiro que os indies, as pessoas que estão fazendo jogos para o Switch, se sintam à vontade, não se sintam que estão competindo com jogos clássicos, jogos que realmente são difíceis de bater, né, são difíceis de competir contra. E faz sentido, mas ao mesmo tempo a gente vê que vários parceiros da Nintendo que historicamente compraram muito a ideia do Virtual Console, como por exemplo a SEGA. A SEGA lançava vários jogos deles no Virtual Console. Dessa vez, a SEGA está com seu próprio pacote de vender jogo retrô, fora de um sisteminha tipo um Steam de joguinho antigo, que era o Virtual Console. Ele é um Steam de joguinho antigo. Então, em vez de botar os seus jogos antigos nesse Steam da Nintendo de joguinhos antigos, que é o Virtual Console, a SEGA tá botando isso por fora. Como a SEGA sempre esteve muito próximo da Nintendo nessa modelo de distribuição usando o Virtual Console, muitas pessoas estão especulando que a Nintendo já falou pra SEGA: olha, tire seu cavalinho da chuva, que isso aqui a gente vai deixar passar por um bom tempo, não estamos nem preocupados em fazer isso agora. Então talvez seja por isso que a SEGA esteja falando o seguinte: tá bom, vocês não vão abrir a loja de vocês aí pra gente colocar o jogo, a gente bota aqui na calçada. Então, e é mais ou menos isso que tá acontecendo. Então, novamente, se talvez a Nintendo tivesse já colocado um Virtual Console pra você comprar lá seu Super Metroid, seu Bomberman 4, que é o melhor Bomberman da série, a propósito, a Super Mario Kart, talvez muitas pessoas que vão fazer esse exploit, que vão hackear os seus Nintendo Switch, não se dariam ao trabalho. Como é que a Nintendo vai lidar com isso? É difícil. Uma vez que um sistema é hackeado, mano, não tem volta. Ainda mais um exploit como esse que não tem como consertar por software, só os Switches produzidos daqui pra frente, e aí eles teriam que mudar a arquitetura do sistema. Então é um inferno pros caras, não tem como eles resolverem isso. Eles vão ter que saber lidar com isso. Bota um Virtual Console agora pra quebrar as pernas das pessoas que vão querer simplesmente baixar ROM de, sei lá, qualquer joguinho, Pokémon. Cria um sistema mais inteligente de fazer backup dos seus saves, para que as pessoas não se sintam tentadas a hackear o seu Switch só para garantir que o seu save de Mario Odyssey não vai ser perdido. O que você acha disso? Eu sei que o povo brasileiro, de forma geral, é muito partidário a favor da pirataria, porque as coisas são difíceis no Brasil, os jogos são caros, etc, etc tal, mas tem o outro lado disso, né? Porque isso lesa a empresa, lesa os desenvolvedores. Eu participo de um time de desenvolvedores independentes, que é o pessoal que fez o jogo do 99. O nosso jogo vai sair pro Switch, então eu, ao mesmo tempo que eu sou um cara que sempre jogou joguinho e nunca se preocupou muito com a questão ética no passado, né? Isso aqui, para lembrar, PSP é coisa de 10 anos atrás. Agora a situação é outra. Agora eu mesmo sou um desenvolvedor, eu mesmo tenho um jogo numa loja virtual. Então isso, o lado gamer pensa: nossa, vou poder jogar todos os joguinhos que eu quiser. O lado desenvolvedor pensa: caralho, vão roubar meu jogo. Você, eu imagino, a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo não é desenvolvedor, não participa de times que colocaram um jogo à venda e tal. Então eu imagino que a sua visão vai ser a visão exatamente do consumidor. Então me diga aí nos comentários o que você acha em relação a isso. É isso aí, gente, eu vou ficando por aqui. Como sempre, deixa o joinha, se inscreve, deixa um comentário, participe aí da conversa, me siga nas redes sociais. E é isso aí, até a próxima.